pessoal, como a gente tinha combinado então, depois de falar dos baralhos das emoções, a gente ia falar do baralho dos pensamentos. Então, esse material é o material que compõe a terapia de regulação infantil, que é criada pela Marina Caminha e o Renato Caminha, que criaram primeiramente o baralho das emoções, que a gente falou na live passada. Depois eles viram que tinha bom resultado o material que eles estavam elaborando, criaram o baralho dos pensamentos e depois o baralho dos comportamentos, e isso virou o combo TRI, a terapia de regulação infantil, que busca trabalhar com as crianças a ideia da psicoeducação das emoções e o trabalho de reciclagem dos pensamentos e comportamentos inadequados das crianças, promovendo empatia e outras coisas importantes da gente ter, desenvolver na infância para promover um adulto mais saudável. Dentro desse programa da terapia de regulação infantil também, a gente tem o meu caderno de terapia, que é um material elaborado por eles também para desenvolver o uso desses materiais aqui em sessões, ou seja, esse caderno aqui ele tem um modelo completo de aplicação dos 3 baralhos com as crianças, com a ideia de desenvolver a empatia, a regulação emocional, e ele é comprovado cientificamente por pesquisas, inclusive realizadas na PUC, que ele reduz a ansiedade e depressão. Então, o uso desse material completo, ele ajuda crianças que possam ter ansiedade ou depressão, ou as questões de controle de raiva e outras emoções inadequadas na infância. Esse material que a gente vai mostrar mais adiante, quando a gente fizer o vídeo dos 3 baralhos. Então, para finalizar, a gente mostra o caderno de terapia, que é usado junto com esses 3 baralhos. Então, ele vai ter primeiro o uso do baralho das emoções, depois o pensamento e depois o comportamento. E aí ele é aplicado mais ou menos em 20 sessões com a criança, e o mais legal desse caderno aqui é que depois ele vai com a criança para casa. Porque muitos pais dizem, mas ela vai vir na terapia, vai fazer o atendimento, mas não tem nada que eu possa levar para casa de orientação. Então esse caderno a gente usa para fazer o acompanhamento da criança na clínica durante os atendimentos, e aí com o treinamento de pais junto com o desenvolvimento clínico da criança, e depois ela leva para casa e fica com tudo aquilo que a gente trabalhou anotadinho para ela lembrar sempre que precisar. Então, retomando o baralho das emoções, como a gente já tinha falado da outra vez, só para lembrar, assim, a gente vai trabalhar com a criança psicoeducação, e aí então ele vai falar das emoções básicas, que são a raiva, o medo, a tristeza, o nojo, a alegria e o amor, explicando para que serve cada uma das emoções, o que a gente sente quando elas aparecem, quais são as reações fisiológicas, o que a gente tem vontade de fazer. A partir do baralho das emoções, então a gente consegue explicar isso para a criança. E das emoções básicas a gente vai conhecer a família das emoções, que são as emoções secundárias, que podem vir por conta das emoções básicas. Então, para que a criança saiba o roteiro de emoções que a gente pode ter ou não e como elas podem interferir no nosso dia a dia. Depois disso, então, a gente tem o baralho dos pensamentos. Então, começando, para a gente usar o baralho dos pensamentos, é muito importante que a gente já tenha usado o baralho das emoções, porque ele parte de um princípio da ativação emocional, como se os pensamentos eles fossem a voz das emoções. Então, sempre que a gente tem um pensamento, a gente teve uma ativação emocional por conta disso. E aí é com essa ideia que a gente vai trabalhar com a criança. O baralho dos pensamentos ele vem com 130 cartas. Aqui, esse é o manualzinho dele, então quando você abre, embaixo do EVA vem o manual. É um manual bem grande, porque ele tem várias formas de aplicar esse baralho, digamos assim. Tem a forma lúdica, que tu vai usar com a criança mais no sentido de explicar para ela quais são os pensamentos que atrapalham ou não. E tem a forma clínica realmente, que é dentro do modelo da terapia de regulação infantil. Dentro do modelo da terapia de regulação infantil, eu não tenho como mostrar para vocês hoje, porque ele é bem extenso e bem complexo. Eu vou mostrar para vocês como usa o baralho da forma lúdica, que é um pouquinho, digamos, uma forma resumida da gente trabalhar com o baralho dos pensamentos. E aí, para quem não conhece a TCC muito bem, para quem não conhece a terapia de regulação infantil, consegue utilizar o baralho sem
ter todo esse aporte teórico, mas o mais importante, assim, o ideal seria conhecer a terapia de regulação infantil, que é bem legal, mostra bastante resultados no atendimento infantil, e aí poder usar os 3 baralhos dentro do método da terapia de regulação infantil. Então aqui, no início aqui ele vai explicar o que vem no baralho. Então ele tem 193 cartas, não 130 como eu tinha falado antes. É um material criado pelo Renato e pela Marina Caminha. Faz parte do combo TRI, que é o baralho das emoções, pensamentos e comportamentos. E aqui dentro ele vai falando a composição das cartinhas, o que vem no material, o que é o baralho dos pensamentos. Então ele tem todo esse método desenvolvido. E depois ele vai explicar várias variações de como usar, várias variações engraçadas, mas várias variações de como usar o baralho dos pensamentos. Então, basicamente, esse baralho, vou mostrar para vocês aqui. Só um minutinho. Ele vem assim. Então, para cada uma dessas caixinhas, a gente vai ter uma emoção. Medo, nojo, raiva, tristeza, e o amor e a alegria vem junto nos dois. Nos meus baralhos, para ficar mais fácil de achar as cartinhas, aqui no balãozinho branco eu escrevi qual é a emoção que vem dentro dessa caixinha. Então eu sei que o meu medo está aqui, então todas as cartinhas para trabalhar com os pensamentos sobre o medo estão aqui dentro. E aí eu fui colocando para ficar mais fácil para eu achar. Vocês podem fazer isso também, fica mais fácil, eu acho. Então, tu pega a caixinha. O método de trabalho dele que eu vou mostrar para vocês hoje, então, é a forma resumida, que a gente vai usar para trabalhar os pensamentos da criança. E aí, vamos, por exemplo, pegar aqui a ideia da raiva. Então, atrás aqui nas cartinhas da raiva, elas são roxas com um Rzinho atrás. Todas as cartinhas da raiva vão ser dessa cor. Como é que a gente vai fazer? A criança já sabe que a raiva é uma emoção desagradável que faz com que ela queira se defender de alguma forma, mas nem sempre essa defesa é uma coisa adequada, é a forma adequada que a gente tem. E aí, muitas vezes, o pensamento que ela tem é um pensamento vermelho, um pensamento desagradável. E aqui nesse aqui, por exemplo, a gente tenho vontade de bater nas pessoas para melhorar a raiva. Então, todo o baralho, com as emoções desagradáveis, ele vai vir uma cartinha vermelha, que vai trazer uma questão desagradável, um comportamento inapropriado. E aí a criança vai selecionar da forma mais simples, pode dar para a criança as cartinhas vermelhas referentes àquela emoção que tu quer trabalhar. Então, por exemplo, é uma criança muito agressiva, que tem descontrole de raiva, que não tem vontade de bater nos colegas, vai pegar todas as cartinhas vermelhas da raiva, vai alcançar para ela e vai pedir para ela selecionar para ti quais são as cartinhas vermelhas que das coisas que ela pensa. Então, vamos supor aqui que o meu paciente separou essa. Tenho vontade de bater nas pessoas para melhorar a minha raiva. Ok. Aí a gente vai trabalhar com essa criança a questão de quais as consequências que ela tem por conta desse pensamento. Então, ok, ela tem vontade de bater nas outras crianças para melhorar a raiva dela, mas o que acontece quando ela bate nas outras crianças? As crianças não vão mais querer ficar perto dela, ela vai ir para a secretaria, o pai e a mãe vão ficar chateados. Então, esse é um pensamento que traz consequências ruins, que não são legais para ela. Então, é um pensamento que a gente tem que reciclar. Aí a gente vai usar esse símbolo aqui e vai trabalhar com a criança se ela conhece o que é a reciclagem. E aí tem também explicando no manual, e a gente explica para a criança para que serve a reciclagem. A reciclagem é quando a gente pega o lixo, digamos assim, e a gente dá um outro significado para ele. Por exemplo, a garrafa PET, ela vem no refri, eu não uso mais, então eu posso reciclar ela. Eu posso ou refazer a garrafa para usar em outro lugar, ou eu posso fazer um cestinho daquela garrafa. Então, ela vai passar a ter uma outra utilidade. E aí é mais ou menos isso que a gente vai fazer com os pensamentos desagradáveis que a gente tem. Então, eu vou pegar aquele meu pensamento que é tenho vontade de bater nas pessoas para melhorar a minha raiva, e eu vou reciclar ele. Então, eu vou colocar a cartinha vermelha em cima, o símbolo da reciclagem no meio, e aí depois eu vou ter um outro pensamento, que é o pensamento
amarelo ou laranja, que aí vai dizer um meio termo, assim, do que eu posso pensar referente ao meu pensamento desagradável ali. Então, deixa eu achar aqui o meu que eu já tinha separado. Há maneiras adequadas de se demonstrar a raiva. Então, a gente tem vontade de bater, mas ok, essa não é uma maneira adequada de demonstrar minha raiva. E aí, por último, cadê aqui minha cartinha? Ele vem com essas outras cartinhas aqui também, que a gente vai usar nesse meio termo do processo, que é o porém, o devemos ou portanto, logo posso aceitar que e o logo posso demonstrar, que daí a gente vai usar no meio dessas cartinhas da reciclagem para ligar as frases. Então, por exemplo, tenho vontade de bater nas pessoas para melhorar a minha raiva. É um pensamento que a gente vai reciclar. Então, há maneiras adequadas de demonstrar a minha raiva e o logo posso aceitar que às vezes me sentir irritado, posso me sentir irritado sem agredir, sem ofender ninguém. Então, a gente passou de um pensamento vermelho, reciclou esse pensamento e logo teve um pensamento mais adequado. E aí ele vai funcionar dessa forma para todos os pensamentos desagradáveis que a criança pode ter. Eu separei um outro aqui, por exemplo. Não consigo controlar a minha raiva. Então, porém, às vezes sentimos coisas ruins pelas pessoas. Portanto, a ideia de mostrar que não gostei de algo sem bater nas pessoas pode ser importante. Esses aqui da raiva, por exemplo. Deixa eu tirar aqui. Depois a gente vai ter, por exemplo, as cartinhas do medo. Deixa eu pegar aqui meu medo. Aqui. E aí, da mesma forma, a gente vai separar as cartinhas vermelhas daquela emoção, se a gente percebe, entende que a criança tem dificuldade com aquela limitação. Separo todas as cartinhas vermelhas do medo, peço para a criança selecionar quais os pensamentos que ela tem. Então, por exemplo, aqui minha criança separou: tenho medo de coisas novas e de desafios. Ok. Tenho medo de coisas novas e de desafios. Quais as consequências desse pensamento? Muitas vezes eu deixo de fazer uma coisa legal e aprender coisas novas porque eu tenho medo de não conseguir fazer sozinho e tudo mais. Vai trabalhando com a criança quais são os reforçadores daquela criança, daquele pensamento dela. Então a gente vai reciclar de novo esse pensamento que não é legal. E a gente pode pensar lá com as nossas cartinhas de reciclagem. Tá, tenho medo de coisas novas e desafios, porém, alguns desafios não darei conta, mas outros sim. E aí a gente vai trabalhar com a criança a ideia de que, ok, nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo na vida. Às vezes a gente consegue, às vezes não. E se a gente não conseguiu, a gente pode tentar de novo. Não significa que a gente nunca mais vai conseguir. E aí vai ter o meio termo. Depois, então, a gente vai ter um pensamento verde, que é o pensamento adequado em relação a isso, digamos assim. Então, a gente vai usar a cartinha verde aqui para encaixar esse nosso pensamento aqui, que ele vai dizer: logo posso aceitar que às vezes ganhamos e às vezes perdemos. Às vezes eu vou conseguir fazer uma atividade e às vezes não. Então, começou com a ideia de que eu tenho medo de um desafio, de que às vezes eu posso não conseguir realizar ele, mas às vezes sim. Às vezes a gente consegue realizar as coisas. O importante é tentar. E aí, para cada pensamento vermelho, ele vai vir um pensamento amarelo e um pensamentozinho verde, que é o que a gente vai trabalhar com a reciclagem de pensamentos com a criança. Então, a gente vai partir de um pensamento desagradável para um pensamento reciclado, um pensamento agradável, que vai auxiliar a criança a lidar com as frustrações dela.
Ele vem o termômetro também, que é para a gente medir com a criança o quanto aquele pensamento está forte ou não. Então, sempre que a gente trouxer um pensamento para a criança, a gente vai trazer o termômetrozinho para dizer, para que ela possa expressar o quanto aquele pensamento está forte para ela ou não. Esse baralho vem também com as cartinhas básicas das emoções, que são aquelas 6 emoções básicas que a gente falou lá do baralho das emoções no começo, porque antes da gente aplicar ele, a gente pode usar essas cartinhas aqui para retomar as emoções lá do baralho das emoções, para ver com a criança o quanto ela lembra, e a gente também vai usar essas cartinhas durante o processo de associação do baralho, para que a criança possa identificar. Por exemplo, tenho vontade de bater nas pessoas para melhorar. Então, qual é a emoção que está ligada a isso? Será que é o medo? Será que é a raiva? Então, a gente já vai poder explicar para a criança quais são os pensamentos dela que vem ligado a algumas emoções, para que isso se torne mais fácil. E para as emoções que são agradáveis, a gente vai fazer a difusão. Então, a gente não vai usar a máquina da reciclagem, mas a gente vai fazer a difusão desses pensamentos, ou seja, a gente vai multiplicar. E aí, antes disso, eu queria mostrar para vocês alguns anexos que vêm no final do material. Quando tu compra ele, através do acesso da internet, tu consegue todo o material que vem nele em PDF. E aí, esse material ele vai ser usado para a gente poder aplicar esse baralho de uma forma mais assertiva. Opa, quase que eu derrubei. Então, aqui. Por exemplo, uma coisa que eu acho bem legal para quem vai começar a utilizar esse baralho é aqui, essa explicaçãozinha, ele vem um roteirinho de como que tu vai utilizar. Então, aquilo que eu mostrei para vocês ali é só um pedacinho, um resuminho do layout de aplicação. E aí, olhando assim, fica mais fácil da gente entender. Então, começa com termômetro, depois vem as cartas de pensamento, aí a gente usa a carta de transição logo posso aceitar e as cartas lúdicas. Depois a gente vai para os pensamentos dos balões vazios e aí ele vai dando todo o passo a passo de como utilizar as cartinhas de reciclagem, o termômetro, o porém que eu fui mostrando para vocês ali. E aí por último a cartinha da emoção, que é o que está ligado a todo aquele pensamento que a gente tem. Assim eu acho que fica mais fácil da gente poder entender um pouquinho. Então aquele pedacinho que eu mostrei para vocês ali, ele vai estar aplicado aqui dentro. E aí tu vai usando para cada uma das emoções, para cada um dos pensamentos desagradáveis que a criança tem. Outro anexo importante que eu separei para vocês aqui, deixa eu achar aqui, é a máquina de reciclagem do pensamento. Então a máquina de reciclagem, o que vai acontecer? Aqui a gente vai colocar o pensamento vermelho, o pensamento que não ajuda. E aí a gente vai passar pela nossa máquina de reciclagem. Aqui então a gente vai botar o nosso pensamento amarelo, os pensamentos amarelos, e aqui a gente vai ter o nosso pensamento verde, que é um pensamento reciclado, um pensamento ok, que vai auxiliar a criança no dia a dia dela. Então essa máquina aqui a gente pode ir escrevendo quais são os pensamentos que a criança tem, porque ela não vai ter todos, mas conforme ela separar, a gente vai utilizando os que ela tem para que possa ficar anotadinho e ela leve para casa e lembre quais são os pensamentos desagradáveis que ela tinha e qual, no final, o resultado que ela chegou, um resultado mais assertivo. Deixa um pouquinho, que eu estou procurando mais coisas aqui que eu queria mostrar. Tá, então, esse material ele vai trabalhar também com a ideia de orientação para pais. Por quê? Durante a terapia, a gente fica com a criança uma vez por semana, às vezes 1-2 horas por semana no máximo. E o pai e a mãe estão em casa com a criança todos os dias e muitas vezes não conseguem dar conta do comportamento da criança. Então, a aplicação da orientação de pais junto com o atendimento clínico da criança faz com que os pais consigam fazer esse processo de auxílio da criança do lado de fora, digamos assim. Então, a gente vai trabalhar com os pais, cada uma das emoções, para que serve essas emoções e como auxiliar a criança a lidar com isso quando eles estiverem lá fora, que o terapeuta não vai estar junto. Então, os pais que vão ter que ser o suporte dessa criança e ensinar ela a dar conta dessas emoções desagradáveis que ela tem.
Então a gente vai trabalhar a orientação de pais junto em alguns momentos. E aí dentro do protocolo TRI e junto com os cadernos de terapia, ele vem um método para te utilizar. Então a gente faz o uso do baralho das emoções, e aí vai ter os atendimentos com a criança, 4 ou 5 mais ou menos, e um atendimento com os pais para que tu possa ensinar o que tu ensinou para a criança para os pais também, para que a gente use a mesma linguagem, para que os pais possam também auxiliar essa criança fora. Aí depois a gente faz o uso do baralho dos pensamentos com a criança, chama os pais para um atendimento para explicar para eles como é que funciona a ideia da mudança de pensamento, o controle das emoções. Depois faz o uso do baralho dos comportamentos com a criança e chama os pais para explicar a ideia do baralho dos comportamentos também. Porque aí, além da criança passar por esse processo, os pais também vão poder passar pelo processo de terapia, acompanhar e fazer as mudanças necessárias, que muitas vezes são os pais que estão nessa interferência de comportamento ali. E ele vem então com vários protocolos para a gente poder aplicar para a criança, para os pais, para saber quais são as dificuldades que a criança tem. E aí tudo isso vai estar em anexo aqui, o protocolo de aplicação do terapeuta. E aí ele vai ter marcando aqui as emoções que a gente já trabalhou, como é que a gente elaborou o trabalho clínico e várias perguntas que vão ser importantes para a gente conseguir fazer um trabalho mais assertivo na clínica. E tudo isso vai ficar depois guardadinho para ti poder utilizar sempre que tu precisar acessar o material daquele terapeuta. Ele vai estar ali organizadinho. E aí ele vem um exemplo, um material para te usar, o protocolo para te usar no modelo completo, na fase 1, fase 2 e fase 3, e ele vem um protocolo de aplicação para o modelo lúdico também. Então tu pode optar ou por aplicar todo o processo do baralho dos pensamentos conforme o uso do TRI, e aí tu vai usar um tipo de protocolo, senão tu vai usar o outro. E aí esses protocolos geralmente eles são aplicados no início e no final, no início do acompanhamento e no final do acompanhamento, para ver o quanto a criança conseguiu modificar, reciclar ou não os pensamentos dela. E aí a gente consegue direcionar aonde que vai o nosso trabalho, se a gente vai ter que trabalhar um pouco mais raiva, ou medo, ou alegria, ou o que a gente precisa desenvolver com essa criança. Vai ter também os roteirinhos de como tu vai utilizar. Então, é como se fosse um resumo do manual para a gente ler de uma forma mais simples o que a gente vai ter que executar em cada atendimento para usar o baralho dos pensamentos. Então, ele é um baralho que tu não vai utilizar em uma sessão só. Depende do quanto a criança está entendendo ou compreendendo o processo. Então, muitas vezes pode demorar, ou dependendo também do quantos pensamentos a criança vai ter ativado. Então, se ela tiver mais ativações de pensamento, a gente vai utilizar o baralho por mais tempo. Lembrando que é um material para utilização para crianças a partir de 6 anos, mais ou menos, ou a partir da alfabetização. A partir do momento que a criança já sabe ler e escrever, a gente consegue utilizar o baralho dos pensamentos. E aí o uso dele se dá até mais ou menos 12 anos, dependendo também do amadurecimento da criança. Tem crianças que com 12 anos vão super entrar no processo de terapia do baralho dos pensamentos, e tem crianças que vão achar, coisa de criancinha demais, e não vão querer. Então depende de como a gente vai utilizar o recurso, vai se adaptar mais ou menos até os 12 anos. Aí aqui ele tem vários modelos de roteiro para a gente aplicar. Deixa eu tirar essa parte aqui que eu quero continuar mostrando para vocês os anexos. Aqui. Então, para cada um dos protocolos de aplicação, ele vai ter um roteiro de como é que vai utilizar o protocolo e também as cartinhas. Aqui, ele vem com esse anexo, que é o anexo dos balões de pensamento, que a gente vai utilizar tanto para escrever com a criança algum pensamento de alguma emoção que não veio no baralho. Então, eu tenho tal pensamento, mas esse pensamento não se encaixa em nenhuma das cartinhas ali. A gente pode criar um pensamento com a criança. Ou, se não, também, ele vai servir para a gente anotar com a criança os pensamentos que ela tem, para que ela possa deixar guardadinho também. Outra coisa são os cartões SOS. Cartão SOS é o cartão de enfrentamento, que a gente vai utilizar como na terapia com adultos, por exemplo. Então, o que a gente vai fazer?
aqui a gente vai escrever o que a criança reciclou. Ah, reciclei meu pensamento de vontade de bater nas pessoas quando eu tô com raiva. E aqui ela vai desenhar o que ela reciclou. E aqui o cartãozinho dela SOS, ela vai usar sempre que ela tiver com aquela vontade de bater nas outras crianças, ela vai lembrar do pensamento adequado dela. Então, esses cartõezinhos SOS, a criança vai recortar, a gente vai recortar, vai preparar com ela durante a terapia e ela vai levar para casa e vai deixar na mochila ou em algum lugar que ela saiba que ela vai poder acessar quando ela tiver ativação emocional e precisar se comportar de uma maneira mais adequada. Aí ele vai ter vários modelos que vão se encaixar para cada uma das emoções. E aqui o modelo lúdico, que é o modelo mais simples. Então aqui a gente vai desenhar a situação que a criança reciclou. E aqui o cartãozinho SOS, que é com o passo a passo do que a gente vai montar com a criança referente àquela emoção de como lidar de um modo mais assertivo. E aí ele vai ter um cartão lúdico para cada um dos modelos de aplicação. Para o modelo completo e para o modelo lúdico. Agora eu vou mostrar para vocês a parte da difusão. Mas antes, mais uma coisa importante aqui, que eu esqueci de mostrar antes. Aqui. Essa partezinha aqui que a gente imprime, ela é toda de orientação para os pais. Então, como é que eu vou fazer a orientação para os pais do processo? Ele vem todo o roteiro e o passo a passo também de como tu vai fazer. Então, aqui ele tem a orientação para os pais na fase 1, a fase 2, esse daqui do protocolo completo e esse daqui do protocolo lúdico, que é o mais resumido. E aqui a gente tem a orientação dos pais, fase 3, do modelo completo. Então aqui a gente vai ler com os pais e vai trabalhar com eles o quanto eles conseguem ou não dar conta daquela emoção da criança, estimular a criança ao pensamento adequado, ou a gente trabalha técnicas também para que a criança saiba reciclar esse pensamento com os pais para que eles possam auxiliar sempre quando a criança precisar. Ok. E aí a gente tem então o material de difusão do pensamento. O material de difusão é parecido com a máquina da reciclagem, só que quando a gente tem um pensamento agradável, da alegria ou do amor, a gente pode demonstrar ele. Então, a gente passa com a ideia de espalhar, de demonstrar. Deixa eu pegar aqui uma cartinha para a gente pensar nesse processo. Eu separei, agora eu não sei onde é que eu botei. Aqui. Sinto a alegria de estar crescendo e aprendendo coisas novas. Então, esta frase aqui, ela vai ir aqui. A gente vai escrever ela aqui. E aí, se vocês virem, aqui em cima tem um logo posso demonstrar. Então, a gente vai usar essa cartinha aqui, a carta da alegria ou do amor, vai passar pela máquina da difusão e vai pensar de que maneira eu posso demonstrar aquele comportamento de uma forma legal, porque é um comportamento bom, é bom sentir alegria, é bom sentir amor. Então, a gente vai difundir e vai espalhar. E aí vai pensar com a criança de que forma a gente pode mostrar que a gente está alegre, que a gente está feliz, que a gente está crescendo. Então, a gente pode demonstrar através de dizer muito obrigada para o pai e para a mãe, a gente pode falar das nossas conquistas e aí vai preencher os balãozinhos aqui com os nossos pensamentos de demonstrar aquele nosso processo de aprendizagem. E ele vai ter várias cartinhas para o amor e para a alegria e a gente vai trabalhar com a criança na ideia de difundir isso. E aí a gente usa essas cartinhas para bota na mesa para poder explicar para a criança e no final escreve na máquina para que a criança possa levar para casa esses pensamentos. Outra coisa é a nossa árvore dos deveres e os frutos do respeito, que são 2 anexos que vêm também. Então, a ideia é que os frutos do respeito, a gente regando eles vão dar mais frutos ainda. Então, a gente vai trabalhar
tem essas cartinhas aqui que são tipo umas maçãzinhas, que elas vão vir vários pensamentos. Eu separei alguns aqui pra gente. Então, por exemplo, a gente pode, um dos frutos do respeito é entender que a gente pode ser diferente. Outro dos frutos do respeito é que a gente pode expressar as nossas dores, a gente pode sentir as emoções desagradáveis também. Outra coisa é que podemos viver em paz com nossa família, mesmo que a gente não se dê muito bem às vezes. Então a gente vai trabalhar com a criança a ideia de quais são, desses frutos a gente pode trabalhar todos, desenvolvendo com a criança a ideia do quanto a gente pode perceber coisas boas e multiplicar isso. Então a nossa árvore que antes era sem frutos, sem folhas, sem graça, a gente regou ela, a gente adubou e hoje a gente tem muitos frutos e a gente vai trabalhar com a criança esses frutos aqui, escrevendo também para que ela possa levar depois. Todos os frutos que ela tiver, os que ela não tiver, a gente vai desenvolver. Tem também essas cartinhas assim, que essas cartinhas aqui vão trabalhar o desenvolvimento com a criança da flexibilidade psicológica, que é a ideia da flexibilidade do nosso pensamento. Então, se a gente for pegar lá o roteirinho de aplicação, aqui, quando diz ali carta lúdica, são essas cartas aqui que a gente vai usar. E aí, para cada uma dessas cartinhas aqui, a gente tem uma ideia que o manual traz. Eu vou mostrar algumas para vocês aqui. Tá. Essa cartinha aqui é a ideia do efeito bumerangue, que o que eu jogo para o outro volta para mim. Então, se eu jogar para o outro a raiva, a agressividade, provavelmente eu vou receber da outra pessoa a raiva e a agressividade também. E aí essa cartinha a gente vai usar lá na aplicação dos baralhos dos pensamentos desagradáveis para dizer que, esse teu pensamento aqui gera tal consequência. Então, quando a gente tiver o pensamento vermelho e estiver trabalhando as consequências dele, a gente vai usar algumas cartinhas como essa para explicar para a criança quais são as consequências daquele comportamento dela e por que a gente precisa pensar num comportamento mais assertivo. Tem a ideia do João Bobo também, que é aquele bonequinho que a gente empurra e ele volta, que também traz mais ou menos a ideia do bumerangue, que o que eu faço para o outro, provavelmente o outro vai fazer para mim. E aí esse aqui é uma das cartinhas, portanto, então a gente vai usar ele lá no lugar, conforme o mapinha aqui. Nas cartinhas lúdicas a gente vai usar ele aqui. Esse daqui também, que é a ideia da espuma, das bolinhas de sabão, do quanto esse comportamento vai afetar as outras pessoas ou vai incomodar as outras pessoas também. Esse daqui também dá para usar na ideia da difusão, de espalhar as coisas boas. Esse daqui, se vocês verem, as crianças, cada uma está pegando um papelzinho e esticando. Então, essa é a ideia de esticar o nosso pensamento, de poder tornar ele mais maleável. Então, quando a gente tem o pensamento vermelho lá que é desagradável, a gente precisa esticar esse pensamento porque ele não está funcionando bem. Então, quem sabe a gente chegue num pensamento mais legal. E aí, essa cartinha a gente vai usar ali onde tem o porém. Isso que eu estou dizendo para vocês atrás é que tem escrito. Então, dentro do roteirinho, tu consegue ver onde é que tu vai utilizar ela. Essa daqui também é uma cartinha do porém, que as crianças estão esticando uma massinha. Então, esticando a massinha do pensamento. O meu pensamento era rígido, não era flexível, era vermelho e eu tinha consequências desagradáveis com isso. Temos uma pergunta. Sim. A Gisele Peck Souza, ela pergunta: este protocolo que você está explicando acompanha o baralho dos pensamentos? Sim, então, a gente tem, como eu mostrei para vocês antes ali no baralho, aqui eu vou mostrar no manual. O protocolo, ele vai vir conforme idade e ele vai vir conforme aplicação. Então, dentro do manual aqui, como eu mostrei para vocês também os anexos, ele vai ter 2 protocolos para utilização. Dentro do modelo da terapia de regulação infantil, que aí ele vai ser o modelo completo, tu vai usar ele na fase 1, fase 2, fase 3, e aí tem todo o passo a passo no manual de como usar
e tem todos os anexos separadinhos da fase 1, fase 2, fase 3, se tu for usar o completo. E tem também o protocolo do modelo lúdico, que é quando a gente não vai utilizar ele dentro de todo esse conhecimento do TRI, vai usar ele de uma forma mais resumida. E aí dentro desse resumo, dentro do baralho, tem também a quarta forma de usar, que é dentro desse resumo. Na verdade são duas formas de usar, né? O modelo completo e o modelo lúdico. Dentro do modelo completo tem fase 1, 2 e 3, e dentro do modelo lúdico uma fase só, que é a forma resumida de utilizar o baralho. Também, assim, para quem eu fiz o curso da terapia de regulação infantil e eu acho muito legal conseguir, para quem tem condições e pode fazer todo o curso completo, porque ele vai te dar não só a experiência do uso do baralho, mas a troca da vivência das pessoas que criaram o material. Então é um material que ele tem curso para te usar os 3 baralhos, dentro da terapia de regulação infantil, são os próprios autores que dão o curso, e é muito boa a técnica de uso. Então se tu tem interesse de desenvolver a aplicação dos 3 baralhos certinho dentro do modelo, é um investimento que vale a pena a gente fazer, porque a gente vai conseguir trabalhar tanto com treinamento de pais, quanto com escolas, com a terapia na clínica. Então é um protocolo muito válido, muito importante, que vai desenvolver com as crianças todas essas questões que às vezes a gente tem uma dificuldade, uma limitação ali de trabalho. Voltando então, a cartinha ali da massinha, que é a ideia da gente poder tornar mais flexível esse nosso pensamento, de esticar esse nosso pensamento, e aí a gente vai usar ali antes da cartinha vermelha, tem a cartinha vermelha e depois usa o porém para esticar aquele nosso pensamento. E aí, com o resultado final da nossa cartinha verde. Essa aqui é a cartinha de logo posso aceitar também, que a gente vai usar aqui. E aí dentro do passo a passo a gente vai utilizando as cartinhas. E as nossas balanças que vão pesar os nossos comportamentos. Então quais são, a gente vai, através dessa cartinha a gente vai pensar quais são as consequências dos pensamentos que a gente tem, o quanto isso pode pesar ou não para um lado ou para outro. E o processo da balança decisória também. Ok. Então eu vou montar para vocês um formato completo, só para a gente poder tornar isso talvez um pouquinho mais fácil. Vamos trabalhar aqui com uma emoção, só um pouquinho. Uma emoção da tristeza. Ninguém gosta de mim. Então a gente vai perguntar para a criança, ela selecionar essa cartinha aqui, ninguém gosta dela. Vamos ver então o quanto que ela sente essa emoção. Eu sinto bem forte, eu sinto que ninguém gosta de mim mesmo. Ok. Então esse é um pensamento que eu tenho, muitas vezes, que é desagradável. Mas será que é verdade esse pensamento? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai esticar a nossa massinha do pensamento ali. Deixa eu só achar minha cartinha aqui, que ela foi pro espaço de novo. A gente vai reciclar esse pensamento. Não é essa. Eu misturei todas as cartinhas, agora até eu tô fazendo confusão aqui. Aqui. Bom, posso aceitar aqui. Minha cartinha lúdica. E aqui a gente vai colocar o nosso pensamento amarelo. Deixa eu só achar. Achei! Estava escondido lá embaixo do outro. Então, aqui vai o nosso pensamento do meio termo, que é a ideia de que algumas pessoas podem não gostar de mim, tudo bem? Depois a gente vai utilizar as cartinhas dos balões, dos pensamentos amarelos, que é essa daqui.
Depois a gente vai usar a cartinha do porém. Cadê o meu porém? Aqui. A gente pode aceitar que... Cadê o meu posso aceitar aqui? Reciclou o pensamento. A gente pode aceitar que algumas pessoas vão gostar da gente e outras não, assim como a gente gosta de algumas pessoas e de outras não. E aí, por último, vai lá a cartinha da emoção, de qual emoção tá ligada a isso. Que nessa daqui, no caso, se a gente for olhar ali atrás, tem o T, é a tristeza. Aqui, a gente pode, se você for olhar conforme o layout de aplicação, a gente pode usar várias cartinhas lúdicas, que essas aqui que estão aqui, e a gente vai usando elas no processo de transição. Então, aqui a gente tem o termômetro, cartinha vermelha, logo posso aceitar, cartinha amarela, cartinha de portanto, que é de transição. Aí a gente vai para reciclagem, cartinha verde, emoção básica. Então, é um protocolo, é um baralho bastante extenso, ele tem quase 200 cartas, vem bem resumidinho se for ler os protocolos, mas a principal ideia é dar uma estudada antes, dar uma lida antes de aplicar o baralho, para ficar mais fácil, porque ele é bem extenso. Pode tanto separar com a criança as emoções que ela tem ou não, quanto pedir para ela separar também. A ideia... Uma sugestão que fica, então, é vocês colocarem ali nas cartinhas, nas caixinhas, qual é a emoção de cada uma. Por exemplo, eu vou trabalhar hoje a raiva. Então, para não ter que abrir todas elas e procurar em todas elas, vai pegar já qual é a tua que vai escolher para trabalhar. Dentro dessas emoções, dentro desse pensamento, separa as cartinhas vermelhas, pede para a criança selecionar quais que ela tem. E aí dentro disso ela vai separar as emoções, os pensamentos desagradáveis que ela tem ou não. E aí tu vai trabalhar dentro daquilo. Agora, uma coisa que é importante. Criança separou alguns pensamentos vermelhos. Se tem algum que ela deixou de fora, que tu percebe que esteja no comportamento dela, pode pedir para incluir aquele pensamento também. Eu notei que isso aqui, às vezes tu pensa, será que não? Vamos trabalhar junto também. Não precisa trabalhar todas as emoções se tu perceber que daqui a pouco tem um ou outro pensamento que a criança não tem. Então a gente vai trabalhar principalmente aqueles que a criança tem mais forte, e os outros a gente pode trabalhar no sentido de desenvolver habilidades, caso algum dia ela venha passar por aquela situação. Aí se torna mais longo o processo de aplicação do baralho dos pensamentos. Então a gente vai utilizar mais ou menos umas 10 sessões para a aplicação desse baralho. E aí, dentro disso, o roteirinho ali, as cartinhas que a gente vai usando passo a passo. Eu sei que talvez tenha sido muita informação, tenha ficado um pouco difícil entender tudo, mas é um resumo. Então, assim, qualquer dúvida que vocês tenham ficado, eu peço que vocês comentem embaixo no vídeo, a gente vai estar respondendo depois. E espero que esse vídeo tenha auxiliado vocês um pouquinho também para poder semana que vem usar o baralho dos pensamentos. Na semana que vem, então, a gente vai ter a explicação de como usar o baralho dos comportamentos. E depois que a gente já tiver feito o vídeo dos 3 baralhos, então, a gente vai ensinar como é que usa o caderno de terapia, que é o material que resume esses 3 baralhos para a gente utilizar na clínica. Lembrando para vocês que, como a gente mostra, é uma forma resumida de uso, que esse material ele tem um curso específico para a gente poder usar dentro dos protocolos certinho, e quem quiser usar o material de uma forma mais efetiva vai poder estar indo em busca. A gente pode deixar o link também dos cursos, os contatos dos autores, para que vocês possam ver o custo do curso, quando vocês podem fazer, para que tenham mais efetividade no uso desse material, que a gente mostra que é um resumo para que vocês possam utilizar de uma forma mais prática no dia a dia. Ok? Então, nos vemos semana que vem. Obrigada. Tchau.